E aí, gente, beleza? Eu me chamo Matheus. Eu tô há um tempo sem fazer vídeo aqui nesse canal, que eu tô tentando, eu tô investindo em um canal meu, que é um canal de música. Mas eu queria falar uma coisa interessante aí. Eu tava estudando, né? Eu tava estudando algumas coisas. Não sei como é que me veio a ocorrer de descobrir isso, mas sim, eu descobri, cara, que antigamente, na época dos hebreus, a hora que alguém tinha epilepsia, né, que é um negócio assim que assim, acho que tem uma descarga muito grande de espécies de transmissões dos seus neurônios, que aí fica muito grande e você para o que você está fazendo e tem uma espécie de convulsão, algo assim, se eu não me engano. Mas enfim, aí eu tava vendo na internet que na época que o povo hebreu, quando alguém tinha epilepsia, achava que cuspir na pessoa era uma forma de tirar o demônio que estava na pessoa. Porque antigamente era tudo assim, né? A pessoa tá tendo um problema, é o demônio. Então é punição divina. Aí sempre os cuspiam, os caras, nas pessoas que tinham epilepsia. E eu fico imaginando a cena assim, as pessoas cuspindo, falando, sai demônio, pá, cospe, sai demônio, sai. Imagina a cara da pessoa com epilepsia. O que será que ela ia pensar? Será que ela ia pensar? Sei lá. Eu não sei, eu ia me sentir meio cuspido, né? Se eu tivesse nessa situação. Mas beleza, acho que faz parte. Acho que a gente evoluiu um pouco, né? Legal. Vou falar mais alguma coisa? Eu ia. Cara, dia após dia que eu estudo, sim, eu faço faculdade de psicologia. Então, dia após dia que eu estudo, cara, mas eu não consigo ser ateu. É sério. Assim, eu acredito em Deus. Eu não tenho religião, tô fora de religião, tô fora. Mas eu acredito em Deus, assim. E hoje em dia, mesmo que eu quisesse, eu não conseguiria ser ateu. Eu vou explicar por quê. Cara, em primeiro lugar, o cérebro não é completamente autossuficiente. Só de você parar para pensar que existem núcleos de base, que é o que? É um conjunto nervoso, um conjunto de nervos que estão aglomerados em um local da cabeça, né? Para tomar conta, para cuidar de algumas funções específicas. Antes a gente achava que era só o cérebro, tudo. Mas em primeiro lugar, o cérebro é uma parte da cabeça. Como é que é? Bulbo encefálico, cerebelo, cérebro. Enfim, a cabeça da gente é um negócio muito complexo. Cara, o que leva a cabeça da gente a ser assim? Vocês, por exemplo, sabiam que dentro de um átomo tem um espaço completamente vazio, que não tem nada? Pois é. O átomo não é somente elétron, nêutron e próton. O átomo tem um lugar que não tem nada. Nada, vazio. Então, como pode alguma coisa surgir do nada? Aí eu vou explicar. Dizem estudiosos que existe uma pequena partícula mínima, que ela meio que
funciona em torno do próprio eixo. Ela vai de uma ponta a outra dela, fazendo algumas reações de uma ponta a outra, gerando outras partículas. E daí vai sendo criada a matéria, cara. Isso foi segundo o que eu li. Aí eu fico lendo essas coisas e fico estudando neurociência, esses negócios. O cérebro, o corpo. Cara, sabe, mesmo que Deus seja uma folha que rege o universo, Deus existe. Alguma coisa além da gente tem que existir, cara. Vamos dizer assim, o nosso sistema solar. Vocês sabiam que nossos átomos funcionam exatamente do mesmo jeito que o nosso sistema solar? Vocês sabiam que o Sol tem a mesma massa que todos os planetas que estão no sistema solar? Cara, como é que pode um negócio desse? Como é que pode o Sol ser um núcleo perfeito e tudo girar assim perfeitamente assim? Eu não estou ensinando que ateus devam passar a acreditar em Deus por isso, tá? E cara, se por acaso você esteja pensando na possível existência de Deus, mesmo sem levar muita fé assim, você não é um ateu completo, tá? Assim, agnóstico, digamos assim, tem esse nome já, rótulos, mas pra mim, cara, não existe ateu, não existe agnóstico, não existe nenhum rótulo nesse sentido, assim, existe assim, eu acredito em algo mais, eu acredito que é só isso, assim, normal. Pode vir a acreditar em algo mais, pode não, tudo. Eu acredito em Deus, assim, tô explicando o meu lado. Eu não sei, cara, se Deus faz esses milagres todos, mas eu também não sei se Ele não faz. Assim, eu acho que os seres humanos entenderam um pouco errado Deus. Parece meio prepotente da minha parte, né? Também acho, é prepotente mesmo. Mas se vocês vamos parar para pensar um pouco, cara, para que uma pessoa querida sua morre e uma pessoa querida de outra pessoa vive, você não fala assim, tipo, porra, Deus, por que você salvou aquela pessoa e não salvou essa pessoa querida pra mim? Cara, Deus não é obrigado a fazer a sua vontade, cara. Não é, assim, eu acho que Deus tem uma justiça dele. Eu perdi uma pessoa querida, muito querida minha. Ela morreu de câncer, essa doença que está presente no nosso mundo. Não é presente de hoje, cara. Desde o início dos tempos, com a divisão celular, foi sendo criada aos poucos substâncias mutagênicas, se eu não me engano, mas que ainda não eram câncer doença, mas que estão começando a gerar. Por exemplo, outra questão é a epilepsia. Cara, a epilepsia existe desde antes de Cristo. A epilepsia, dizem que já existiu até em animais pré-históricos, se eu não me engano. Aí o que acontece com a gente fica, porra, por quê? Mas, cara, existia antes da gente. A gente nasceu e já existia. Acho que a gente nasceu, cara, pra viver aqui a nossa vida, assim, sem esse senso de justiça todo, entendeu? Mas essa questão de, porra, Deus salvou aquela pessoa, não salvou a querida pra mim, eu penso completamente diferente. Porra, tipo, a pessoa que eu amo morreu. A pessoa querida pra mim morreu. Mas, cara, aquela pessoa ali, querida pra outra pessoa, viveu. Imagina que aquela pessoa querida pra uma pessoa, de repente, cuidava de uma criança carente.
precisava dela. Precisava muito dela, porque eu não tinha mais ninguém para conversar sobre as coisas que sentia. E se aquela pessoa tivesse morrido? Pensar um pouco mais no outro. Entendeu? Eu acho que é isso. A hora que as pessoas dizem assim, Deus é amor, acho que elas não estão entendendo ao certo a profundidade dessa frase. Deus não é obrigado a ser justo com ninguém do jeito que as pessoas querem. Acho que a justiça de Deus mora no funcionamento da vida em si. A linha de tempo que leva a gente a se encontrar ou a se despedir e continuar vivendo em frente, seguindo em frente. Deus não vai fazer você ser feliz ou ser triste. Deus vai te dar obstáculos e vai te dar virtudes e auxílios. E você vai decidir se você vai ser feliz ou triste. A escolha dos obstáculos da vida muitas vezes não é nossa. A escolha de ganhar ou perder também muitas vezes não é nossa. A escolha das nossas emoção de tristeza, felicidade, não é nossa. Mas a escolha do que a gente vai sentir em relação a isso é nossa. Você pode estar sofrendo muito, mas você vai escolher se vai rir ou chorar. Mais uma vez, dizendo isso, não tem como, para mim, dizer que Deus não existe. E tem um negócio que eu tenho que falar, cara. O nosso mundo está caminhando para um fascismo generalizado. É muito radicalismo. Só de pensar na situação do nosso país, por exemplo, o Brasil. Cara, eu não vejo nenhum político brigando com o outro na rua. Tanto que a gente vê as fotos dos caras apertando as mãos. Mas vejo um bando de gente brigando na rua. De uma forma triste. Cara, olha, você não acha muito fácil? Você não acha muito fácil de repente existirem dois lados, que um é a esquerda e outro é a direita, e de repente a gente vê que pessoas mais carentes não têm exatamente direito à leitura, que é de muito difícil acesso, e a gente vê que é estabelecida uma coisa de muito dinamismo da mídia pra gente. De repente a gente percebe que políticos entram em turno, saem do turno e estão começando a se aliar com outros partidos. Ou como vocês acham que foram surgindo os partidos? Porque vocês acham que alguns partidos às vezes têm a mesma letra, as mesmas vertentes, as mesmas coisas? Por que vocês acham que as ideias políticas acabam não se divergindo tanto em debates? Ou quando se divergem são em pontos específicos, muitas vezes relacionados ao povo? E por que vocês acham que muitas vezes os políticos falam que vão fazer alguma coisa e às vezes fazem uma coisa aqui e ali, mas quando a gente esquece, muitas vezes por causa de dias festivos, a gente se vê um pouco mais para o futuro completamente fudido? Como vocês acham que surgiu essa crise? Foi do nada? Foi uma pessoa só que fez? Foi um partido só que fez? É muita troca de turno. É muito incremento. É muita adição na filosofia. As filosofias de esquerda e de direita vão mudando para várias direções. Mas no final, cara, quem está aqui nesse país somos nós, cara. São as pessoas. E não essas filosofias que só servem para impor coisas pra gente. Cara, talvez venha alguém aqui me xingar. E se a pessoa me xingar por eu estar falando isso? Desculpa.
Essa pessoa acabou de provar que eu estou correto no que eu estou falando. Porque normalmente quem se importa com alguma coisa, em primeiro lugar argumenta. Quem se importa de verdade com alguma coisa e se sente machucado pela situação do lugar onde está, não vai embora desse lugar. Fica e tenta mudar. Aceitar as divergências é o começo. Ficar junto é o processo. Entendeu? E aprender. Aprender com os erros. Aprender a agir em equipe é o sucesso. Se você cortar sua lenha, seu fogo vai te aquecer 2 vezes. Se você pensar que pode, ou se pensar que não pode, das 2 formas você estará certo. Henry Ford disse essas frases. Eu vejo muita gente se preocupando com a política, com o presente. Como está. Eu vejo um bando de gente se preocupando com o futuro. Mas essas coisas só vão mudar quando as pessoas passarem a se preocupar com as pessoas. Não com as próprias vontades. Não com os próprios sofrimentos, mas com as pessoas na amplitude. O fazer, não para receber, mas para ver acontecer. Lembre-se, gente, no início da nossa história, nós éramos só grupos lutando para sobreviver. Agora, nós estamos muito mais complicados e infelizes do que a época em que os homens da caverna lutavam pelo fogo. Agora a gente luta pelos sentimentos que deviam ser nossos em conjunto e não um motivo para a guerra. Alô?